Bom dia, irmãos. Estou feliz em falar com vocês nesta manhã, domingo. É claro, sentindo falta da escola bíblica dominical, quando todos nós, estudaríamos a lição. Mas em breve, com a graça do Senhor, nós vamos retornar às nossas atividades normais. E eu quero, meus irmãos, nesta manhã, compartilhar com vocês um texto que está em Tiago, capítulo de número 4, versículos de 13 a 17. Esses versos nos falam a respeito de algo muito importante que acontece conosco aqui nesta vida. Tiago nos fala sobre as coisas imprevisíveis. Então vamos ler o texto a partir do verso 3, capítulo 4 de Tiago, a partir do verso 13. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então, meus amados irmãos, Tiago diz que não sabemos o que acontecerá amanhã. Isso é algo muito sério. Inclusive, quero mencionar dois textos, citados na Bíblia. Um se refere a Moisés. Quando Moisés saiu do Egito com todo o povo, Moisés, ele imaginava que não ia entrar na terra prometida? Com certeza que não. Mas também tem o caso do cego Bartimeu. Naquele dia, Bartimeu saiu de casa para pedir esmolas. Mas Bartimeu não podia imaginar que naquele mesmo dia ele voltaria a enxergar. Assim é a nossa vida. Há coisas imprevisíveis. E nós precisamos entender, meus amados irmãos, que os dias da nossa existência são marcados por tristezas, por alegrias, por saúde, por doença, marcados também pelas festas em que nós nos alegramos e pelos lutos em que nós choramos, sofremos tanto, sentimos tanta dor. Diante dessa realidade, nós, com certeza, podemos sim evitar, mas nós não podemos fugir. E esse é um detalhe muito importante, porque evitar certas coisas é nosso dever, mas fugir não, porque tem coisas que nós não temos como fugir. E mesmo que fujamos, nós não vamos conseguir ficar livres de determinadas coisas. Assim, então, Tiago diz, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. É claro que fazer planos não tem nenhum problema. Viajar, negociar, trabalhar, essas coisas não são pecados. Mas o problema é quando nós achamos
que somos donos de nós mesmos e que nós podemos então definir o nosso futuro. Isso não é possível, porque nós não somos donos do tempo, nós não somos donos do nosso destino. O nosso destino não está nas nossas mãos. Também, Tiago diz que não sabemos o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nós vivemos, meus irmãos, como se nunca fôssemos morrer. Vivemos como se nunca fôssemos enfrentar determinados problemas, determinadas dificuldades. Achamos que vamos realizar tudo o que planejamos, mas isto não é possível. A gente pode querer muito, mas o realizar não depende de nós, depende do nosso Deus. E nós nos esquecemos desta verdade. Quer dizer, nos esquecemos de Deus, que é Deus que cuida, que é Deus que dá a direção para a nossa vida, que Deus é quem faz as coisas acontecerem. Há um texto de Lucas, capítulo número 12, que eu quero compartilhar com os irmãos, e esse texto sagrado nos fala a respeito deste assunto. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 15. Olha o que diz esta palavra do próprio Jesus. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, e para quem será? Assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, nós devemos entender que não significa que o amanhã está sob o nosso controle. O amanhã está no controle do nosso Deus. E nós devemos sempre nos lembrar desta verdade. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, meus amados irmãos, é que nós nunca devemos deixar Deus fora de nossos planos. E foi exatamente o que aconteceu com este homem rico, que Jesus chama de insensato. E ele só pensou nele mesmo, dizendo que ele tinha conseguido as coisas, que ele ia fazer, e não pôde fazer aquilo que ele queria. Porque Deus é quem conhece o nosso futuro. E Deus é a única pessoa que realmente pode fazer as coisas acontecerem. Mas voltando a Tiago, no capítulo 4, o versículo de número 15, nos diz assim: em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isto ou aquilo.
Então, Tiago está dizendo que nunca devemos deixar Deus fora dos nossos planos, mas pelo contrário, devemos sempre dizer, se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Isso mostra a importância de dependermos de Deus e de fazermos a sua vontade, porque a coisa não é como nós queremos. Nós sim temos nossos desejos, mas só vai acontecer se Deus quiser. Mas outra coisa é que a gente deve reconhecer que Deus, ou melhor, que tudo vem de Deus. O verso 16 nos diz assim: agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória como tal é maligna. Então veja que Tiago diz que quando a gente se gloria, nós estamos, na verdade, agindo de uma forma maligna. Em outras palavras, viver se gabando, sentir orgulho e achar que nós somos os tais, que nós podemos, que nós fazemos isso, fazemos aquilo. Na verdade, meus irmãos, é um procedimento errado. Tanto é que Tiago diz, vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então a gente precisa reconhecer que o poder e a capacidade vem de Deus. Tiago diz, toda glória como esta é maligna. E assim, meus irmãos, diante de tantas coisas imprevisíveis, nós devemos nos voltar para Deus, para esses conselhos que a palavra de Deus nos traz, porque a vida é cheia de imprevistos. Então, devemos viver esta vida na dependência do Senhor, sempre crendo que, se Deus quiser, vai acontecer. Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor do universo. Tudo está sob o controle de Deus. E nós, meus irmãos, precisamos viver nessa dependência, confiando e acreditando que Deus, Ele tem o melhor para nós. Então, se Deus quiser, muitas coisas boas acontecerão. Se Deus quiser, muitas coisas que planejamos para o amanhã vai acontecer. Mas, se Deus quiser, que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz.